Oi, pessoal, bom dia. Pode ser um bom dia melhor, é porque eu tô com o microfone, o pessoal não deixa eu gritar. Oi, pessoal, bom dia! Bom dia! Muito bem, muito bem. Então, como o Paulo já disse, por razões copeiras, nós começamos na terça-feira em vez de na segunda, né? A gente deixou a segunda para o pessoal poder comemorar, né? Parece que a gente tem pelo menos uns 7 motivos para não comemorar tanto, né? Mas 10, né? Tá bom. Então. Mas na Olimpíada Internacional de Matemática, o Brasil ganhou 2 medalhas de prata, 3 medalhas de bronze e uma menção honrosa, né? Então, isso foi a principal comemoração de ontem, né? Como todos vocês já sabiam, né? Certo? Como foi divulgado amplamente pelos meios de comunicação, né? O povo estava em festa pelos seus representantes na Olimpíada Internacional de Matemática, que ocorreu, como todo mundo sabe, na África do Sul, né? Certo? As provas foram na terça e na quarta, como todo mundo sabe, né? E a premiação foi agora no sábado, né? Todo mundo acompanhou ao vivo a premiação, né? E aplaudiu, né? A equipe brasileira, certo? É isso aí. Foi um excelente resultado para o Brasil, mais uma vez. Então, a matemática dando muito mais alegrias que o futebol, certo? Estamos todos orgulhosos. É isso? Muito bem. Bom, gente, o nosso tema é aritmética. Dessa vez a gente resolveu fazer 2 aulas de aritmética. Das outras vezes, por exemplo, julho do ano passado foi uma aula, né, sobre aritmética. Então eu resolvi separar esse primeiro encontro para fazer algumas coisas diferentes do que tem sido feito até aqui, diferente do que já tem gravado, né? E, claro, a aritmética é um tema muito amplo, então a gente tem várias coisas diferentes que nós podemos fazer sobre isso. Eu vou reservar a nossa segunda sessão para falar das coisas relacionadas à divisibilidade, divisão euclidiana, etc., MDC, MMC, e vocês devem ter recebido um pequeno resumo teórico, né, um pouco mais formal das coisas. Mas hoje eu queria seguir na linha do que o Paulo já comentou com vocês, que é a linha das operações elementares da aritmética, as operações elementares especialmente com números inteiros, né? E como a reflexão sobre o significado dessas operações nos permite resolver mais problemas do que às vezes a gente imagina. Há alguns anos eu me interessei sobre como a matemática é ensinada no leste europeu, né, por causa de uma visita minha à Romênia, especialmente por causa disso. E eu descobri, entre outras coisas, que, por exemplo, na Rússia, na Hungria, um pouco também na Romênia, ele tem uns problemas, sabe aqueles problemas que tem quase todo o livro didático de matemática do fazendeiro que criava galinhas e vacas e tinha não sei quantos pés e tantas cabeças, etc. Sabe aquele tipo de problema? Isso, aqui no Brasil, eu diria, talvez em quase todo o Ocidente, esse tipo de problema só é proposto aos alunos quando eles já sabem álgebra, ou quando eles já aprenderam essa técnica de usar variáveis para representar números, né? E os russos propõem esses problemas para os alunos de 10 anos de idade, sabe?
de 10, 11 anos de idade. E isso é bastante interessante, né? Ou seja, o enfoque é diferente. O enfoque é... Em vez do enfoque ser, vamos ensinar para os alunos as operações e vamos ensinar aos alunos como manipular as operações, etc., fazer um monte de exercício repetitivo, o foco é, uma vez que o aluno aprendeu as operações aritméticas básicas, que tipo de problemas interessantes ele é capaz de resolver. E existem problemas... Ou seja, o alcance é muito maior do que, às vezes, a gente imagina. Então, eu vou começar como... O Paulo disse, o exame do Prof. Mate é um tema quente, né, especialmente relacionado com esses temas e problemas. As provas do Prof. Mate têm uma riqueza muito grande de problemas. Então, eu vou começar com esse aqui, bem simplesinho, que... A média do aluno brasileiro, e eu diria do professor de matemática brasileiro também, tem a tendência a olhar um problema como esse e usar algum tipo de variável ou equação para resolver, né? Então, é claro que todo mundo aqui sabe resolver esse problema. A questão aqui não é essa. A questão como é possível resolver um problema como esse usando apenas operações elementares de aritmética? Um aluno que não aprendeu álgebra ainda, como é que ele pode resolver um problema como esse? Então é isso aí. Um grupo de crianças brinca em torno de várias cadeiras. Se 2 crianças sentam em cada cadeira, uma criança fica de pé. Se 3 crianças sentam em cada cadeira, uma cadeira fica vazia. Essa frase é ótima, né? Essa frase me deu um nó quando eu li, né? 3 crianças sentam em cada cadeira, mas uma cadeira fica vazia. Então, se uma está vazia, como é que 3 sentaram em cada? Não dá um nó isso aí? Mas a gente entendeu, né? Qual é o número de crianças? E aí? Então, um jeito de pensar nisso é o seguinte. A abstração é importante na matemática, né? Então, as crianças aqui viraram bolinhas e as cadeiras viraram, sei lá, caixinhas, algo desse tipo. Então, bom, eu vou colocar uma reticência aqui. A situação inicialmente descrita é essa aqui, certo? A segunda situação é ter uma cadeira vazia, certo? E as outras cadeiras que não estão vazias vão ter 3 crianças cada uma, ok? Então, como é que a gente pode pensar nisso? A gente pode pensar que para passar de uma situação para outra, 3 crianças, que são a que ficou de fora e 2 que estavam na cadeira vazia, certo? Essas 3 crianças se redistribuíram, certo? Para as outras cadeiras, ok? Mas peraí, cada uma das outras cadeiras não tem 2 crianças? E no final do processo não vai ter que ter 3, certo? Então, cada cadeira que vai receber uma nova criança aqui, vai receber uma nova criança, ok? Não são 3 crianças? Então, tinha que ter... A conclusão é que, anteriormente, havia 3 cadeiras, além dessa vazia, ok? E o problema acabou, está resolvido, certo? E você não precisa escrever equação nenhuma. Tá? Entenderam a ideia? Né? Para ficar uma cadeira vazia dessa situação, essas 3 crianças vão ter que se juntar às outras. Né? Então, como são 3 crianças, vai uma em cada cadeira para completar 3. Eu tinha que ter anteriormente 3 cadeiras. Então, a situação anterior era essa. Quer dizer, perdão, a situação anterior era essa. E essas 3 crianças, elas vieram para cá.
Sim, eu já ouvi. Eu ouvi que várias pessoas não entenderam, né? O que é bom, sinal que o problema está bem escolhido. Hã? Ruim seria se eu apresentasse um negócio aqui que todo mundo entendesse de cara, né? Aí para que eu sirvo, né? É bom eu apresentar alguma coisa que gere dificuldade, né? Se gera dificuldade, vai gerar aprendizado, certo? Tá. Então, vamos fazer com um pouco mais de calma isso aqui. Bom, primeiro as definições, certo? Esse negócio aqui é uma cadeira, tá? E isso aqui é uma criança. Por definição, tá? Então, na primeira situação é isso. Cada cadeira tem duas crianças, certo? Então aqui está uma cadeira com duas crianças. Reticência significa que tem mais cadeiras por aqui, tá? Agora outra cadeira com duas crianças. Aí tem uma outra cadeira com duas crianças. E tem uma última criança sem cadeira. Tá? Porque é isso que o enunciado diz, ok? Tá? O enunciado diz que se eu tenho duas crianças em cada cadeira, sobra uma criança. Tá? Uma criança fica de fora. Certo? Depois o enunciado coloca uma nova situação. A nova situação é, cada cadeira vai ficar com 3 crianças. E com isso uma cadeira fica vazia. É isso que está escrito ali. Certo? O que eu vou imaginar? Eu vou imaginar que as crianças tentaram sentar assim, 2 em cada cadeira, certo? E não deu certo, porque uma criança ficou de fora. Tá? E aí, por algum motivo aí da brincadeira, que não sei qual, mas o enunciado está assim, a gente quer que as cadeiras ocupadas tenham sempre o mesmo número de crianças, certo? Então, se 2 crianças em cada cadeira não deu, vamos tentar com 3 crianças em cada cadeira. Certo? Bom, para eu tentar com 3 crianças em cada cadeira, eu posso fazer o seguinte, eu posso chegar para essa criança que ficou de fora e dizer para ela, você então senta junto com outras 2 crianças, certo? Quando ela fizer isso, vai ter uma cadeira com 3 crianças, certo? E as outras cadeiras vão continuar com 2 crianças, tá certo? Só que não foi isso que aconteceu, porque o enunciado diz que vão ficar 3 crianças em cada cadeira, mas vai sobrar uma cadeira vazia, certo? Bom, para sobrar uma cadeira vazia, eu estou pensando de trás para frente, certo? Então vou fazer uma cadeira ficar vazia, tá? Qualquer cadeira serve, Por exemplo, essa aqui. Vou fazer essa cadeira ficar vazia, certo? Para eu fazer essa cadeira ficar vazia, o que eu tenho que fazer? Vou mandar essas crianças para cadeiras, né, já ocupadas por 2 outras crianças, certo? Mas aqui tem 2 crianças, ok? Então essas 2 crianças que vão sair daqui, elas vão ocupar outras 2 cadeiras. Isso quer dizer que dentro dessas reticências aqui, tinha só mais uma cadeira, certo? Com 2 crianças, ok? Isso é o que tinha dentro dessas reticências. Para poder encaixar direitinho. 2 crianças, uma para cada uma dessas 2 cadeiras, certo? Ok? Como é que eu posso ter certeza de que não há mais cadeiras do que essas que eu desenhei aqui? Porque o enunciado diz que se tiver 3 crianças em cada cadeira, sobra uma cadeira vazia, que é uma frase um pouco estranha, porque como é que tem 3 em cada cadeira se tem uma vazia? Então o que ele quis dizer foi, tem 3 em cada cadeira ocupada, e uma fica vazia, certo? Então o único jeito de ter 3 em cada cadeira ocupada e uma cadeira vazia é que além da vazia, existem apenas outras 3 cadeiras. Por quê? Porque o número de crianças que saíram das suas posições para poder completar 3 em cada, foram 3 crianças, certo? Por que 3 crianças? Uma que estava de fora e 2 que estavam na cadeira ocupada que logo ficou vazia. Ok? Tá? Sempre que eu proponho esse tipo de exercício para alunos que já aprenderam álgebra,
eu sofro uma resistência. Ah, mas eu já sei fazer lá, chamando de X, etc, etc. Agora, quando a gente propõe isso para crianças mais jovens que não foram contaminadas pela álgebra ainda, você abre todo um novo universo para elas. Né? Quer dizer, você amplia o alcance do conhecimento matemático em relação a possíveis resoluções de problemas. Né? Minha opinião é que esse tipo de pensamento ajuda a criar sinapses, ajuda a desenvolver o cérebro matemático, que ajuda pelo menos difundir esse conceito de que é possível resolver problemas difíceis com o conhecimento que você tem, desde que você reflita sobre o assunto, pense no assunto, que você faça figuras, faça diagramas, tudo isso são recursos importantes. Né? E, enfim, a aritmética básica é poderosa em várias situações como essa. Tá? Qual a resposta? Qual é a pergunta? Número de crianças. Cuidado que tem... Eu devia apagar aqui, né? Essas 3 se apagam, certo? Porque elas foram para lá, ok? Quantas crianças são? 9, tá? Então a resposta é 9. Ok? Ficou claro agora? Ficou? Tem dúvida ainda não? Com certeza. Na verdade, essa é justamente a ideia do que eu estou apresentando. É que um problema como esse tem várias possíveis soluções. As mais comuns são usando variáveis, né? Que eu não vou fazer aqui. Não vou apresentar soluções envolvendo variáveis, que a minha ideia é justamente mostrar para vocês que é possível ampliar a gama de problemas que são passíveis de serem resolvidos com os conhecimentos básicos de aritmética. Essa é a minha intenção hoje. Tá? Ajudar vocês a enxergar, vocês como professores, enxergarem que há uma gama mais ampla de problemas que é possível propor aos alunos a partir de conhecimentos básicos de aritmética. A vantagem disso é a mesma sobre a qual o Paulo já falou antes. Eu não vou repetir o que o Paulo já disse na primeira aula, tá certo? Mas quando você tem esses mecanismos, recursos, para propor problemas interessantes que não exigem muita base de conhecimento, você pode, entre outras coisas, resgatar alunos que tenham potencial para aprender matemática, mas que estejam aí meio defasados, tá certo? E essa é mais uma forma de fazer isso, tá? Ó, esse aqui foi da última prova do Prof. Mate, tá? Então, o desafio é fazer esse negócio de cabeça, tá? Só fazendo continha de cabeça, achar a resposta por isso aí. Então, lá, um processo seletivo tem 35 questões objetivas. Para cada resposta correta, ganham-se 3 pontos, e para cada resposta errada, perdem-se 2 pontos. Se um candidato respondeu todas as questões, essa já é uma informação super importante, né? Você sabe que ele respondeu todas as questões. E obteve um total de 50 pontos, quantas questões ele acertou? Então, essa aí é quase automático, né? Você usar umas letrinhas aí, escrever umas equações e achar a resposta. Ok, não tem nada de errado com isso. O que eu quero mostrar para vocês este problema é alcançável por alunos, por pessoas, que tenham apenas um conhecimento básico das operações aritméticas, desde que você saiba interpretar o que elas significam. Tá certo? Então, por exemplo, suponha que o candidato acertou todas as questões. Vamos começar assim, tá? Suponha que ele acertou todas as questões. Qual foi a pontuação dele? 5 vezes 35. Né? Ah, é 3. 3 vezes 35.
Eu já estou com 5 na cabeça, porque a mente já vai na frente, né? Tá vendo? 3 vezes 35, 105. Certo? Ok. Bom, mas ele não fez 105 pontos, ele fez 50. Conclusão, ele errou pelo menos uma. Né? E esse é um bom jeito de resolver o problema. É você pensar, ah, tá, se ele acertasse todas, seria 105. Tá, se ele errar uma, qual é a pontuação? E você pode fazer a conta 34 vezes 3, né? Menos 2. Mas você pode também pensar no processo, né? Porque o que acontece quando você transforma uma prova que tem 35 questões corretas, você transforma numa prova que tem uma questão errada e 34 corretas. Você deixou de ganhar 3 pontos e ainda retirou mais 2, certo? Então, qual é a diferença de pontuação de uma prova com 35 corretas para uma prova com 34 corretas e uma errada? A diferença é de 5 pontos, certo? Tá, e se você errar mais uma, qual vai ser a diferença de pontos? Outros 5 pontos, é ou não é? Então, você concorda comigo que quando você pega uma prova perfeita, com todas as questões corretas, certo? E você começa a trocar questões corretas por questões erradas, cada questão correta que você troca por uma errada, você perde 5 pontos? Todo mundo concorda com isso? Ah, mas espera aí. Se são 105 pontos para prova perfeita, certo? E você perde 5 pontos a cada questão errada, como é que você chega a 50 pontos? De 105 para 50, você tem que perder 55 pontos. E, portanto, 11 questões. Ok? Então, resposta, 11 questões erradas e 24 questões corretas. Tá certo ou não? Entenderam? E eu não precisei escrever nada? Você já entendeu? Foi de cabeça mesmo? Foi? Pô, legal, esse negócio de aritmética até que ajuda mesmo, hein? Não é legal? Então, bom, eu particularmente acho super divertido pegar esses probleminhas e tentar achar soluções assim mais elementares, né? E eu acredito que isso ajude nas aulas também. Bom, eu selecionei vários outros, eu não vou fazer todos com vocês. Bom, selecionei outros para você fazer hoje à tarde, que é o mais importante, né? E aí hoje à tarde vai ter um monte de gente escrevendo X e Y, eu sei. Mas eu espero, né, que alguém aceite o desafio de fazer de cabeça, de fazer com recursos mais elementares. Então, olha isso aí. Um fazendeiro possui ração suficiente para alimentar suas 16 vacas durante 62 dias. Após 14 dias, ele vende 4 vacas. Não vou pedir para você fazer esse de cabeça, não. Esse a gente escreve um pouco. Assim. Passados mais 15 dias, ele compra 9 vacas. Depois desta última compra, a reserva de ração foi suficiente para alimentar as vacas por mais quantos dias? Esse tipo de problema, mesmo que não seja de combinatória, me lembra o Morgado. Me lembra os axiomas do Morgado. Um dos axiomas do Morgado é você ter uma postura ativa. É você se colocar no papel de quem precisa resolver esse problema. Né? Isso é muito útil em todos os problemas de matemática. Quer dizer, se você está fazendo uma prova, vem esse enunciado aí, você tem que resolver para achar uma opção, é uma coisa. Agora, se você é o fazendeiro e você tem realmente essas vacas, você tem aquela ração lá, pô, você está muito mais interessado em saber a resposta desse problema.
Mas muito mais. Tem que saber quando é que você vai ter que comprar mais ração. Né? É super importante saber lidar com isso. Tá? Então, assim, se coloca na posição do fazendeiro. Certo? Como é que você resolve esse problema? Eu não sei você, mas eu na posição do fazendeiro, pô, se o meu número de vacas fica mudando e tal, e eu tenho que alimentá-las todo dia, etc., eu daria um jeito de ter, sei lá, ou uma máquina, ou de forma mais simples, eu teria, assim, uns recipientes, umas caixas, onde coubesse exatamente a ração de uma vaca em um dia. Se eu divido a minha ração em recipientes desse tipo, certo? Pô, rapidamente eu consigo contar e ver, né, quantos dias eu ainda posso alimentar o número de vacas que eu tenha. Certo? Então, o melhor jeito de guardar essa ração é guardar em pacotes, tais que cada pacote tem exatamente a quantidade de ração necessária para uma vaca em um dia. Faz sentido? Bom, se você começou a pensar assim, o problema fica muito mais simples, porque quantos pacotes desses eu tenho inicialmente? Eu sou fazendeiro. Quantos pacotes desses aí eu tenho inicialmente? Eu começo a história com quantos pacotes desses? 16 vezes 62. É isso? É isso. E aí, um dos meus hábitos resolvendo esse tipo de problema é, se tem uma conta dessa que é meio chatinha de fazer, tá, não é tão chatinha assim, mas mesmo assim, eu não vou fazer essa conta não, eu vou deixar isso indicado e vou continuar raciocinando. Quando eu tiver a ideia da conta total que eu tenho que fazer, aí eu vejo que operações eu vou realizar. Então, essa é a quantidade de pacotes de ração que eu tenho inicialmente. Todo mundo concorda com isso? Porque eu posso alimentar 16 vacas durante 62 dias. Então, eu tenho 16 pacotes para cada um desses 62 dias. Certo? Então, essa é a quantidade de pacotes que eu tenho inicialmente. Beleza. Após 14 dias, eu vendi 4 vacas. Beleza. Vendi 4 vacas, deixa para depois. Porque primeiro, passaram-se 14 dias. O que aconteceu durante esses 14 dias? As minhas vacas comeram, né? Ou morreram. Elas comeram, né? Certo? Eu alimentei as minhas vacas durante esses 14 dias. Certo? Então, passados esses 14 dias, quantos pacotes eu tenho agora? Menos 16 vezes 14, certo? Certo? Porque durante esses 14 dias eu continuo tendo 16 vacas, certo? E elas comeram durante 14 dias. Ok? Então essa é a quantidade de pacotes que eu tenho agora. Certo? Tá? Bom, essa continha é bem tranquila, eu já vou fazer, para ficar mais claro. Põe já o 16 em evidência, olha a vantagem de não ter feito a conta, certo? Né? Deixa o 16 em evidência, 62 menos 14, 48, é isso? Se eu não errei conta, é 48. Tá? Então, essa é a quantidade de ração que eu tenho após 14 dias. Então, passaram-se 14 dias. E eu fiquei com essa quantidade de pacotes de ração. Tá certo? Agora, continua lendo a história. Vendi 4 vacas. Eu tinha 16 vacas, vendi 4, fiquei com 12. Certo? Bom, o que aconteceu com essas 12 vacas? Passaram-se mais 15 dias. Ok. 15 dias. Eu tinha 16 vezes 48 pacotes de ração, certo? E as vacas, durante esses 15 dias, consumiram o quê? 12 pacotes por dia, porque são 12 vacas agora, certo? Vezes os 15 dias. Tá legal? Certo?
Beleza? E agora, isso, bom, agora eu vou escrever assim, resposta do problema, só para ficar organizado. Agora, eu compro mais, quantas mesmo? 9, certo? Eu quero saber quanto tempo eu ainda consigo alimentar as minhas vacas com a ração que me sobrou. A ração que me sobrou, vou só repetir aqui, é 16 vezes 48, menos 12 vezes 15, certo? Ok? E eu tenho que alimentar quantas vacas com essa ração? 12 mais 9, certo? 21. Se eu tenho a quantidade de pacotes e eu quero saber quantos dias isso vai durar com 21 vacas, qual é a conta que eu tenho que fazer? Hein? Qual é a conta? Isso. Eu tenho que dividir pelo número de vacas. Tá certo isso, gente? Se eu tenho a quantidade total de pacotes, cada pacote dura um dia para uma vaca, para saber quantos dias eu divido pelo número de vacas, certo? Terminando essa conta, eu tenho a resposta. Beleza? Agora vamos fazer essa conta. De um jeito esperto, né? Bom, é 21, olha... Bom, 21 é 7, né? Vezes 3, só o 3 que vai ajudar, né? Um 3 em evidência que vai ajudar o resto. Bom, o resto pode ajudar também. Vamos colocar tudo que puder em evidência. O que dá para colocar em evidência aqui? 48 pode ser 12 vezes 4. 12, né? Tá bom. Então, 12 vezes 64 menos 15. Perfeito. Dividido por 21. Né? 64 menos 15 é 49. Que sorte, né? 49, corta com 7 dali, ficou 7. O 3 também cortou. É 28, né? É isso? Então a resposta é 28. Tá? Beleza? Então realmente é um problema que você lê o enunciado e se colocar numa postura ativa, basta fazer operações elementares de aritmética para resolver. Certo? Tá bom. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. O ritmo tá bom, talvez dê para fazer todos os que eu separei. Esse aqui é legalzinho também. Olha lá. Ana, Beatriz, Carlos e Daniel pescaram 11 peixes. Cada um deles conseguiu pescar pelo menos um peixe. Mas nenhum deles pescou o mesmo número de peixes que o outro. Ana foi a que pescou mais peixes. E Beatriz foi a que pescou menos peixes. Quantos peixes os meninos pescaram juntos? Isso é um probleminha que, em princípio, parece que não tem dados suficientes, né? Se for tentar chamar de A, B, C, D, quantos peixes pescaram cada um, né? E escrever algumas equações para resolver um sisteminha, talvez você se enrole um pouco, né? É possível. E aí? E aí? Bom, sabe o que resolve esse problema? É o fato de que 11 é pequeno.
você trocasse 11 por 50, aí realmente faltariam dados. Mas como 11 é pequeno, é possível resolver esse problema. É o que faz esse problema ser possível de resolver. É o fato de que 11 é pequeno. Junto, é claro, com o fato de que os números são diferentes, né? Então, repara. São 4 pessoas que pescaram números de peixes diferentes, mas cada um pescou pelo menos um peixe, certo? Então, bom, a gente já sabe que alguém, né, a Beatriz, é isso? Não, que a Ana pescou mais, tá? Mas alguém pescou menos, certo? Os números são todos diferentes. A pessoa que pescou menos, pescou no mínimo quantos peixes? No mínimo 1, certo? A segunda pessoa que pescou menos, pescou no mínimo quantos? Pescou no mínimo 2, certo? Tá? Porque já que ela pescou mais do que alguém, certo? E esse alguém tem que ter pescado pelo menos 1, a segunda pessoa, né, que pescou mais peixes, tem que pescar pelo menos 2. E a terceira pessoa tem que pescar pelo menos 3. E a Ana, que é a que pescou mais, tem que pescar pelo menos 4. Então, o total de peixes pescados é pelo menos 1 mais 2 mais 3 mais 4. Isso já dá quanto? 10. Bom, aí o problema fica um pouquinho mais legal, porque se fosse 10, já tinha acabado, certo? Se fosse 10, você já teria a conclusão. Ah, então, a Ana pescou 4, a outra pescou 1 e... Isso. Porque uma pescou mais, a outra pescou menos, né? Então, uma pescou 4, a outra pescou 1 e os meninos 2 e 3, certo? Mas não deu 10, deu 11. Pode? Pode dar 11? Como? Beleza. Pode dar 11 se os números forem 1, 2, 3 e 5. Bom, aqui eu estou colocando os números de peixes pescados em ordem, tá? É isso. Colocando os números de peixes pescados em ordem, é possível que sejam 11 se forem 1, 2, 3, 5. É possível que sejam 11 para algum outro conjunto de 4 números desses em ordem? Não, por quê? Porque 1 mais 2 mais 3 mais 4 já é 10, certo? Como você quer 11, falta um peixe, certo? Esse um peixe significa... E detalhe, como essa pessoa pescou pelo menos 1, essa pelo menos 2, pelo menos 3, esse um peixe, você vai somar a uma dessas parcelas, certo? Mas você só pode somar esse 1 no 4. Porque se você somar esse 1 no 3, ele fica igual ao 4. Se você somar esse 1 no 2, fica igual ao 3. E não pode. Se você somar esse 1 aqui, fica igual ao 2, que também não pode. Certo? Como você só tem mais um peixe para somar, e você quer que as parcelas continuem diferentes, a única opção é somar esse 1 à última parcela. Beleza? E aí... Certo? Não posso fazer isso, não posso fazer isso e não posso fazer isso, porque estraga a condição de todos terem pescado peixes diferentes. Beleza? Isso aí não foi tanto propriedades aritméticas, mais lógica do que outra coisa, né? Mas tem uma propriedade importante dos números inteiros aí, certo? Que quando um número inteiro é maior do que outro, a diferença é pelo menos 1. Um número inteiro ele não pode ser maior do que outro e estar muito próximo do outro. Não dá. Dois números inteiros, quando são diferentes, a diferença é pelo menos 1.
certo? Isso não é verdade para números racionais, nem para números reais. Mas para números inteiros, quando eles são diferentes, essa diferença ela tem um tamanho mínimo pré-definido. E essa é uma propriedade super importante dos números inteiros, que ajuda a resolver outros problemas mais complicados também. Ok? Ficou legal esse? Vamos ver mais. Tá faltando? Ah, tá faltando. Ah, beleza, tá faltando. Obrigado, gente. Obrigado. Como as meninas são o menor e o maior, certo? E essa é a única possibilidade, a conclusão, né? A resposta é 2 mais 3, 5. É isso aí. Tá. Isso aqui é legalzinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero mostrar alguma coisa para vocês que não está aqui, ou que eu não escrevi o enunciado desse jeito. Em parte porque eu já coloquei nos exercícios para vocês hoje à tarde, eu coloquei algumas questões envolvendo a expansão decimal dos números inteiros, dos números naturais, que é outra característica que gera um monte de problemas legais, inclusive, para quem não viu, quem não estava aqui ano passado, ano passado eu resolvi, nesse encontro de julho, está gravado, né? Um problema do Profimático. Na verdade, eu não só resolvi o problema, eu usei o problema do Profimático para falar sobre a representação de inteiros na base 3. E uma variação, na verdade, da representação dos inteiros na base 3. Enfim, está lá gravado, eu não quis repetir dessa vez, apesar de eu achar interessante, não quis repetir porque está gravado. Mas eu recomendo, sobre uma base diferente da base 10. Tá? Mas a maneira como nós representamos os números, e o tradicional é representar na base 10, dá origem a um monte de problemas legais. Tá? Então, aqui eu fiz uma coisa totalmente antipedagógica. Eu coloquei um enunciado no quadro e vou fazer outra coisa. Né? Mas eu fiz de propósito. Fica aí como sugestão para você resolver. Alguém já acabou? Tá. Bom, fica aí como sugestão, mas eu vou fazer outra coisa. Tem um monte de coisa legal envolvendo algarismos, mas uma das minhas preferidas, que eu não tenho certeza se todo mundo aqui conhece, apesar dela ser bem conhecida, mas se alguém não conhecer, já vale a pena eu mostrar, que é um método rápido para elevar números que terminam em 5 ao quadrado. Todo mundo conhece um método rápido para elevar números que terminam em 5 ao quadrado? Não, pô, é super legal. É o seguinte, por exemplo, 35. Bom, então eu estou falando aqui sobre representação decimal. Tá? Então, o método rápido para elevar 35 ao quadrado é o seguinte. Apaga o 5, olha o número que sobrou e multiplica esse número que sobrou pelo seu sucessor. Ou seja, por ele mais 1. Ou seja, 3 vezes 4. 12. Escreve o 12 aqui e completa o número acrescentando os algarismos 2 e 5. Quer dizer, põe 25 no final. E está pronto. Você fez 35 ao quadrado. Ah, duvido, Luciano. Não é possível. Então tá. Você duvida, faz. 35 vezes 35. Vamos lá. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 3 vezes 5, 15. Mais 2, 17. É assim que se faz? 3 vezes 5, 15. Vai 1 agora. Eu nunca sei o que fazer quando é muito chato, né? Agora me perdi. 10. É isso?
Aí vem 5, 12, vai 1, 2, 1. Olha! Que coincidência, né? Deixa eu ver se você entendeu. Quanto é 65 ao quadrado? Fala rapidinho para mim aí. (42 com 25 no final. É um pouquinho mais rápido do que fazer a conta, é ou não é? Ah, funciona se funciona também. Essa pergunta que você ia fazer agora, a resposta é sim, tá? Por exemplo, 115 ao quadrado, sim, 11 vezes 12. Quanto dá 11 vezes 12? Essa é difícil. 132. 132 com 25 no final. Ah, Luciano, essa não, essa eu não acredito. Tá bom, vamos fazer. Eu faço, tá bom, eu faço. Você está duvidando, eu faço. 5 vezes 5, 25, vão 2, blá, blá, blá. 7, 5. Aí, 5, 2, vai 1, 2, vai 1, 2, 3, né? Pronto, 132. Você também não acompanhou a conta, tanto faz, né? Mas deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa. E aí, hein? Que mágica é essa? Ah, não, peraí. Antes da mágica. Não, peraí. Antes da mágica. Porque elevar uma coisa ao quadrado mais rápido é até legal. Mas muito mais legal ainda é quando você está resolvendo aquela equação do segundo grau com os números meio chatinhos, né? E de repente aparece aquele delta enorme, né? Que você fica desconfiado, será que vai ser um quadrado perfeito ou não? Né? Sabe? Você sabe do que eu estou falando. Você sabe bem do que eu estou falando, né? Isso. Aí, imagina você nessa situação, né? Ainda foi um aluno que te perguntou na sala, você está fazendo na hora, né? Você está achando que os números estão estranhos, você já está na dúvida, e agora? E se não der quadrado perfeito? Aí você está lá no meio daquela equação do segundo grau, aí aparece mais ou menos raiz quadrada de 7.225. Aí você fica naquela dúvida, né? Será? Né? Bom, tem um 25 no final, você já gostou, né? Você já gostou. Aí você olha o 72 e você se pergunta, que bom seria se 72 fosse igual a um número vezes o seu sucessor? Né? Olha, é mesmo, né? É. Então, é 8 vezes 9, não é? Então, quanto dá essa raiz quadrada? 85. Que beleza, hein? O problema é que seu aluno não vai acreditar, né? Mas aí é outra coisa. Aí você explica para ele. Então, esse negócio aqui ajuda pra caramba, né? Ajuda muito na prática. De verdade. Eu me lembro de inúmeras situações em que esse truquezinho me foi muito útil. Tanto aqui, mas principalmente aqui. Principalmente aqui. Agora, a pergunta é a seguinte, por quê? Por que essa coisa funciona? Então, parecia que eu estava criticando a álgebra, né? Quando eu comecei a aula. Eu não estava criticando a álgebra, você que achou. Agora, nós vamos pedir ajuda da álgebra para entender um fato aritmético. A matemática é linda mesmo, né? Olha só. Então, ó. A
essa letrinha A vai representar um número inteiro positivo qualquer. Tá? E esse 5 no final vai representar que eu coloquei o algarismo 5 no final do número A. Para evitar confusão com o produto A vezes 5, eu vou colocar uma barra em cima para indicar isso. Tá? Isso é algo que não é tão comum assim na literatura, mas alguns livros usam esse recurso. Eu gosto de usar esse recurso. Então, de novo. A barra em cima significa justaposição de algarismos. Não é um produto. Tá bom? Ok. Agora, o desafio é transformar isso aqui numa conta. Algebrizar isso. Na prática, o que significa aritmeticamente acrescentar o algarismo 5 no final de um número? Vamos fazer uma coisa mais fácil primeiro. Aritmeticamente, o que significa acrescentar um algarismo 0 no final de um número? É multiplicar por 10, certo? Então, se você pega o número A e multiplica ele por 10, isso aqui é o produto, A vezes 10, o que você fez com o A foi acrescentar um algarismo 0 no final. Tá certo? Se o número já tem um algarismo 0 no final, como é que você troca esse 0 por 5? Basta somar 5. Não é isso? Por exemplo, eu tinha o algarismo 3, certo? Como é que eu coloquei o 5 no final do 3? Eu multipliquei por 10, virou 30, certo? E depois eu somei 5, virou 35, tá certo isso? Então, para acrescentar o 5 no final de um número, eu multiplico por 10 e somo 5. Tá claro? Tá bom. Esse truque, entre aspas, envolve elevar esse número terminado em 5 ao quadrado. Então, vamos fazer isso. Como é que é o número terminado em 5 elevado ao quadrado? Ora, ele vai ser o 10A mais 5 ao quadrado, certo? E aí, olha a álgebra nos ajudando de novo, certo? Como todo mundo sabe, essa conta a gente faz com o trinômio quadrado perfeito, certo? É o quadrado do primeiro, que vai dar quanto? 100 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo aqui vai dar quanto? 2 vezes 5, 10 e tal, vai dar 100A, certo? E por último, 25, que é o 5 ao quadrado. Certo? E agora o que nós podemos fazer com essa expressão aqui? Bom, o 25 é exatamente o final que a gente quer no nosso truque, certo? Então deixa o 25 quietinho aqui. O que veio antes do 25? É 100A ao quadrado mais 100A. Dá para colocar um monte de coisa em evidência. Certo? A gente pode colocar 100A em evidência. Certo? E o que sobra? A mais 1. Tá certo? E o 25 continua aqui. Ok? Beleza. Como é que a gente vai olhar para isso aqui? A gente vai olhar assim, ó. Isso é o 100 vezes o A vezes A mais 1, certo? Bom, o que é o A vezes A mais 1? É a primeira parte do nosso truque, não é? A vezes A mais 1. A vezes A mais 1 aqui deu 12, aqui deu 42, aqui deu 132, certo? Então, vamos repetir aqui com 132. Fiz A vezes A mais 1, deu quanto? 132. O que eu faço com A vezes A mais 1? Multiplico por 100. O que acontece com um número inteiro positivo quando você multiplica por 100? Você acrescenta 2 zeros no final. Então, o resultado A vezes A mais 1 ganhou 2 zeros no final. E ainda não acabou. Depois dele ganhar 2 zeros, a gente soma 25. Olha, que legal, né? Soma 25 depois dos 2 zeros no final. O que é isso? É simplesmente pegar o resultado e acrescentar no final os algarismos 2 e 5. Tá certo? Então agora você acredita, né?
Agora você acredita. Quer dizer, você multiplica o A por A mais 1, multiplica por 100 e soma 25. Ou seja, acrescenta os algarismos 2 e 5 no final do número. Tá? Beleza? Então, essa aqui é a justificativa para aquele método, né? Aquele truque. Bom, e agora, você está pronto para um desafio realmente intrigante envolvendo algarismos de números inteiros positivos? Pode responder. Sim ou não? Bom, tem vários. Eu escolhi fazer um também super clássico. Esse aqui já apareceu até num concurso do IME uma vez. E em Olimpíadas de Matemática, etc, etc. Mas é super bonitinho. É essa sequência de números aqui. Ó. Começa com 49. Aí depois você faz 4, 8, 9. É isso? É. Aí depois você faz 4, 4, 4, 8, 8, 8. Não. 4, 4, 4, 8, 8, 9. E assim por diante. Tá? E essa sequência de números que você forma essa sequência brincando com os algarismos do número só, certo? Essa sequência é uma sequência de números que são todos quadrados perfeitos. Todos esses números têm raiz quadrada exata. Não é legal? Prove. Prove. Todos esses números são quadrados perfeitos. Todos eles têm raiz quadrada exata. Prove. Bom, gente, vocês sabem que, lamentavelmente, com o tempo que a gente tem, não dá para eu esperar vocês resolverem o problema e depois eu comentar, né? Por isso que tem a sessão da tarde para vocês fazerem isso. Mas eu gosto de dar esses poucos segundos que eu dei para você pelo menos refletir e pensar como é que você faria, como é que você não faria, né? Para começar a te dar aquele desespero de... Né? E agora? Né? Criar uma expectativa, né? Então tá, eu vou mostrar uma solução, tem várias. Tá certo? Eu vou começar com a seguinte reflexão para você. Deixa eu escrever um enunciado, né? Esse problema merece um título de problema, certo? São todos quadrados perfeitos. Tá bom, tá bom. Prove. Então vamos lá. Uma solução. Diz primeiro para mim o seguinte: se eu tenho um número formado por n algarismos iguais a 9, que número é esse? Um número formado por n algarismos iguais a 9
Que número é esse? Isso. Uma boa maneira de algebrizar esse número, colocar esse número num formato com o qual a gente consiga fazer contas, é isso que alguém sugeriu. Gente, qual é o jeito mais simples de obter um número formado por um montão de noves? O que te chama a atenção no número formado por um montão de noves? É que mais um ele vira uma potência de 10, é ou não é? Tá? E potências de 10 são números agradáveis de se manipular, certo? Então vamos usar essa propriedade desse número, ok? Ele é 1 a menos que uma potência de 10. Qual? 10 elevado ao número de noves. Isso menos 1. Tá certo? Ok? Beleza, vamos continuar. Diz para mim, então, quem é o número formado por um montão de uns? N algarismos uns. Quem é? Um formato agradável para manipular esse número algebricamente. Qual seria? É só pegar o de cima e dividir por 9, é ou não é? Certo? Você tem um número formado por um montão de 9. Você quer transformar ele num número formado por um montão de uns, basta dividir por 9, ok? Então isso aqui é 10 elevado a n menos 1 dividido por 9. Tá? Beleza, estamos quase chegando onde eu quero. Diz para mim, então, um formato adequado, agradável e tal, para manipular algebricamente o número formado por n algarismos 4. Multiplica o último por 4, certo? Então ele vai ser 4 vezes 10 elevado a n menos 1, dividido por 9. Todo mundo comigo até aqui? Se você não entender, grita, hein? Tá bom. Agora vamos olhar o número típico daquela nossa sequência, certo? Que é o número típico daquela sequência. Ele começa com um montão de 4, certo? Aí depois vem um montão de 8 e finalmente termina com um 9. Tá? Beleza. Como é que a gente pode formar esse número a partir desse nosso conhecimento aqui? Formar ele algebricamente de uma forma agradável a partir desse conhecimento. Bom, vê se você concorda comigo que a gente pode fazer assim. 4, 4, 4. Vamos chamar de n o número de 4 de novo. 8, 8. O número de 8 é 1 a menos que o número de 4, certo? 9. A gente pode formar esse número assim. Começa com um monte de 4. No final dos 4, você põe um monte de zeros para dar lugar para os 8 e 9. Tá certo? Desculpa. Porque esse aqui eu consigo algebrizar bem também, concorda? Porque colocar zeros no final é fácil. Beleza? Agora tem que somar o quê? O cara com um monte de 8, certo? E aí você escolhe, ou você põe, ou você mantém 8 aqui no final e depois soma 1, é um jeito esperto de fazer, ou se você quiser ser, eu vou querer ser mais simples, mais elementar ainda, é ler o número como a gente está acostumado, quer dizer, decompor, né? Decompõe o número da forma natural. Os 8 estão juntos, ali é um 9, então põe um 0 e termina colocando um 9, tá? Então, este é o número típico que nós queremos provar que é um quadrado perfeito, tá bom? Depois de decompô-lo assim, a gente pode usar o que nós desenvolvemos aqui para terminar, certo? Talvez o de baixo seja até mais fácil. Vamos começar mesmo com o de cima, a gente já está quase lá, certo? Que número é esse aqui em cima? É um número formado por n algarismos 4 seguidos de n algarismos 0. Ok? Então vamos começar com o final, né?
Como é que eu acrescento n algarismos zero ao final de qualquer número? Multiplica por 10 elevado a n. Então, bom, ainda é esse mesmo número. 10 elevado a n, que são os zeros do final, vezes o quê? Aquele número que a gente já tinha calculado antes, certo? 4 vezes 10 elevado a n menos 1, dividido por 9. Tá? Agora, esse número aqui de 8 e um zero no final, cuidado, hein? Olha a sequência. Quantos 8 ele tem? 1 a menos. Então, n menos 1, certo? O número formado por n menos 1 8, a gente forma como? 10 elevado a n menos 1, menos 1. Esse número tem n menos 1, 9. Tá? Divide por 9, ficaram n menos 1, 1. Certo? Multiplica por 8, tem n menos 1, 8. E ainda tem que colocar um zero no final, certo? Então, multiplica ele por 10. Ficou um pouco assimétrico, porque ali o 10 elevado a n ficou no começo, mas você me perdoa por isso. E para terminar... porque é esse aqui, né? Mas é ótimo vocês perguntarem, porque assim eu fico mais seguro de que você está me acompanhando. Então, esse é esse aqui, certo? Esse é esse aqui. Esse é esse aqui. Tá bom? E agora é só fazer conta. Tá? Agora é só fazer conta. E torcer, né? Fazer conta e torcer para aparecer uma coisa ao quadrado. Ok. Vou começar pela parte fácil. Ok? Tá bom? Tá bom. Denominador comum é 9. Aqui, 4 vezes. 4 vezes. 10 elevado a n vezes 10 elevado a n. Somos expoentes, né? 10 elevado, ou eleva ao quadrado, como você preferir, 10 elevado a 2n. Ok. Isso foi a primeira parte da distributiva aqui. Vamos fazer a segunda parte da distributiva. Menos 4 vezes 10 elevado a n. É isso? Não deixa eu errar não, hein? Agora esse aqui. Bom, esse 10 já multiplica aqui. 10 vezes 10 elevado a n menos 1, 10 elevado a n. Somos expoentes. Vezes 8, então mais 8 vezes 10 elevado a n. Ok? E agora, menos 1 vezes 10 vezes 8, isso é menos 80, tá? Foi? Ok. E por último, isso. Aqui é 81, certo? Porque esse 9 não tinha denominador, ok? Então, como ele passou a ter o denominador 9, ele tem que virar 81, certo? Não vai bobear logo aí, né? Ok. Isso fica, então, 4 vezes 10 elevado a 2n, mais 4 vezes 10 elevado a n, porque aqui é 8 vezes 10 elevado a n, menos 4 vezes 10 elevado a n, dá mais 4 vezes 10 elevado a n, certo? Mais 1, dividido por 9.
Tá bom? E agora, hein? (10 elevado a n em evidência. Pode ser. Pode ser. Mas agora a gente quer achar alguma coisa ao quadrado, certo? Então, para deixar esse 1 aqui de fora, não vai ajudar a achar um quadrado, não. A gente tem que achar um quadrado. Mas, repara, essa ideia de colocar 10 elevado a n em evidência é muito boa pelo seguinte: você identificou que o 10 elevado a n se repete. Outro recurso que você pode usar quando você identifica que alguma coisa se repete é fazer uma mudança de variável para simplificar ainda mais a expressão, para você enxergar melhor o que você está vendo. Tá? Então, eu vou fazer no rascunho, tá? Porque eu tenho pouco espaço aqui, mais que nada. Mas vou fazer aqui no rascunho. No rascunho, se o 10 elevado a n você chamar de x, como é que fica aquele numerador? Chamando 10 elevado a n de x. 4x ao quadrado, certo? Mais 4x mais 1. Esse é o seu numerador. O 10 elevado a n, ele está escondendo um pouco, certo? O formato aqui da expressão. Todo mundo viu? Mas isso aqui é claro que é um trinômio quadrado perfeito. Esse cara é 2x mais 1 ao quadrado, é ou não é? Portanto, essa expressão é igual a 2 vezes 10 elevado a n mais 1, tudo isso ao quadrado. Como o 9... Vamos fazer logo tudo, né? Como o 9 é 3 ao quadrado também, e o que a gente quer é um quadrado, a gente pode já escrever tudo assim, certo? Essa fração aqui, 2 vezes 10 elevado a n mais 1 dividido por 3, tudo isso ao quadrado. Tá? E acabou? Bom, para ser quadrado perfeito, tem que ser um número inteiro ao quadrado. E esse negócio não está com muita cara de ser um número inteiro, não, né? É uma fração, denominador 3. E aí? Beleza. Então, para concluir, certo? Basta ver que o numerador desta fração que está dentro do parênteses é um número múltiplo de 3. Alguém tem alguma dúvida que isso aqui é um múltiplo de 3? Qual é o critério de divisibilidade por 3? Soma dos algarismos. Quais são os algarismos desse número, esse número que está no numerador? É um 2, uma porção de zeros e 1 no final, certo? Então a soma dos algarismos é 3. Okay? Então é um múltiplo de 3. Quando você divide por 3, é um número inteiro. E isso termina o problema. De fato, é um quadrado perfeito. Tá? Bom. Vou colocar aqui um CQD. E a justificativa é que isso aqui é um múltiplo. A justificativa mais simples. Você pode justificar de outras formas também. Tá bom? Luciano, posso fazer uma observação? À vontade, Paulo. Mas que número é esse, afinal? Ah, já que legal, você falou essa é 4 boa. noves, etc. Essa é bem legal, essa é bem legal. É uma pergunta muito boa essa. Que número é esse, afinal de contas? A raiz quadrada. Ué, para responder a pergunta do Paulo, a gente pode provar de outro jeito que realmente é um inteiro e automaticamente calcular. Faz a divisão, certo? 20 dividido por 3, 6, resta 1. 2. Ainda bem que alguém sabe fazer conta. 6, resto 2. 6, resto 2. 6, resto 2. No final vai dar 21.
7, resto 0. Certo? Então é um número que tem um montão de 6s e um 7 no final. Certo? Um montão de 6s dá para ser mais preciso, certo? Quantos 6s? n-1, né? É, n-1. É só ver que o 49 é n-1. Legal. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Na hora do almoço tem menos perguntas sempre, né? Então, tem pergunta? Diga. Não precisa? Ah, não, a gente já garante porque o n, por definição, é o número de quatros no número original. E esse número de quatros, por definição da sequência, é de 1 em diante, tá vendo? Então esse n significa, eu chamei de n, o n foi uma variável que eu criei, para representar o número de quatros que tem no número, certo? E esse número de quatros, o próprio enunciado já mostra que é de 1 em diante. Tá bom? Beleza. CQD? Como queríamos demonstrar? Como queríamos demonstrar? É uma sigla comum. Obrigado, boa pergunta, boa pergunta. Bom, deixa eu terminar a aula para o pessoal que está saindo poder sair oficialmente, né? Tchau, obrigado. Bom, divirtam-se com os exercícios, tá? Valeu. Fala, pode perguntar. Aviso aqui pro pessoal do Rio a respeito dos grupos. Então, hoje à tarde, a gente vai formar 12 grupos, aí por ordem alfabética, e vamos usar as salas aqui de baixo, 224 a 236. Então, na sala 224 vai haver 3 grupos, pela inicial do nome vai de Adriano a Dager, D-A-G-E-R. Na sala 228 é de Daniel a Isabela. Na sala 232, João a Palmeirim. E na sala 236, de Patrícia a Wellington. Vai ter listas aqui, é só para vocês terem uma ideia de qual sala vocês devem ir. Até lá. Vou. Tô de carro.